bom dia para você, um ótimo começo de semana. O Replay tá na área nessa semana decisiva e histórica no Campeonato Pernambucano. Santa e Salgueiro estão na final da competição. E a gente começa com a partida entre Central e Santa Cruz, que aconteceu ontem lá em Caruaru. Mesmo com a vantagem, os tricolores venceram o Central mais uma vez e garantiram a vaga para a final da competição. Acompanhe. O Central entrou em campo com a missão de fazer história e milagre no Lacerdão. Reverter os 4-0 sofridos no Arruda. O Santa Cruz, com o pé na final, queria confirmar a vaga. E se já estava difícil, ficou ainda mais. Logo aos 5 minutos, o tricolor abriu o placar. Emerson recebeu a bola sozinho e chutou com tranquilidade para o gol. 1-0 Santa. Depois do gol, a equipe coral dominou a partida e o Central não esboçava reação. Betinho teve a chance de ampliar, mas perdeu na cara do gol. Um lance incrível. A melhor oportunidade do Central no primeiro tempo foi desperdiçada por Roberto Pítio. Após cruzamento rasteiro, ele pegou mal na bola e mandou para fora. Na volta para a segunda etapa, o time do Arruda continuou dominando a partida. O Central ia poucas vezes ao ataque e sem perigo. Era o Santa que tinha chances claras. Após defesa de Beto, o João Paulo recebeu e mandou por cima. O alvinegro estava apático. O zagueiro Everton foi expulso depois de fazer falta em Betinho. Com tanta facilidade, os corais marcaram de novo. No finalzinho, o Anderson Aquino aproveitou o cruzamento e chutou de primeira para estufar as redes. Fim de jogo, Central 0, Santa Cruz 2. O tricolor vai disputar a final com o Salgueiro. O trabalho ele se consolida com a conquista do campeonato. E nós temos que trabalhar ainda em 2 jogos contra uma equipe que fez um grande campeonato também, que é uma equipe competitiva e que na próxima semana nós vamos enfrentar. Já o Central vai disputar o 3º lugar com o Sport. O vencedor deste duelo garante vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil em 2016. Fazer esses 2 jogos aí com muita personalidade e sabendo também que tem condições de ter essa 3ª colocação do Campeonato Pernambucano. Então, essa disputa pelo 3º lugar e por uma vaga na Copa do Nordeste do ano que vem, entre Central e Sport, começa na quarta-feira com o jogo de ida lá em Caruaru. A volta é no sábado e deve ser na Ilha do Retiro. Quanto à finalíssima histórica com Salgueiro e Santa Cruz, o primeiro jogo também é na quarta, mas é lá no Cornélio de Barros. E a grande final é domingo no Arruda. Já já a gente fala como é que foi esse jogo entre Sport e Salgueiro, que garantiu Salgueiro na final histórica do Campeonato Pernambucano. Agora deixa eu chamar meu amigo Maciel Júnior. Bom dia. Oi, Lorena. Tudo bem? Olha aí, somos Bom dia, amigas e amigos do futebol da TV Jornal. Vamos lá. Ô, Maciel, só uma pergunta. Esses jogos aí que vão acontecer, essas finais, vão ser transmitidos pela Rádio Jornal, né? A rádio acompanha tudo, tintim por tintim, toda a preparação dos times com a reportagem. E, claro, nos dias dos jogos, as transmissões ao vivo, direto de Salgueiro, né, com a primeira da final. E aqui em Caruaru, nós vamos ter a primeira da decisão do 3º lugar entre o Sport Então Central. você não pode perder também a programação esportiva. Agora vamos falar desse jogo que foi um pouco fácil para o Santa Cruz. A vitória. Vitória não, a classificação já era esperada, na realidade. O Santa tornou o jogo fácil, Lorena. Já quando venceu o primeiro confronto, bem aqui, por uma diferença de 4 gols. O que é que aconteceu? Foi decisivo, né, Marcelo? Foi decisivo. Ele entrou em campo muito tranquilo, muito à vontade. E não confundiu a tranquilidade com a acomodação. O time foi vibrante, determinado. Venceu mesmo assim. Ele jogou como se não tivesse aquele resultado de 4-0. O Santa jogou para ganhar do Central, encarou bem. O Central com uma certa limitação também. Aí tomou o gol com 5 minutos. Aconteceu com o Central o que ele queria fazer com o Santa, né? Ele queria fazer um gol cedo para correr atrás dos outros gols, tentar o milagre de inverter aquele placar de 4-0, quase impossível, a gente falava aqui. E o Santa jogou mais à vontade, conseguiu 1-0, fez o segundo no segundo tempo, poderia ter ampliado, né? O Betinho perdeu um gol feito mais lá no primeiro tempo. O Santa mereceu a vaga sim e vem em plena evolução. Parabéns ao trabalho do Ricardinho, todo o grupo está de parabéns. Então já já a gente fala também como é que foi o outro jogo da semifinal, né? Agora esse fim de semana teve rodada dos estaduais pelo país. Pelo Campeonato Gaúcho teve o Grenal, o Grêmio empatou com o Internacional 0-0. Pelo Campeonato Mineiro, outro 0-0 entre Atlético e Caldense. Vamos ver agora outros jogos pelo Brasil, começando pelo Paulistão. Em São Paulo, o Palmeiras saiu na frente do Santos pela briga do título paulista, com esse gol de Leandro Pereira. Já no Carioca, Vasco e Botafogo fizeram a primeira partida da final. Melhor para o Vasco, que venceu o rival por 1-0, gol de Rafael Silva nos acréscimos. No Paranaense, o Operário venceu em casa o Coritiba, com os gols de Peixoto e Joelson. O Coxa precisa vencer por 3 gols de diferença no jogo da volta para levantar a taça.
Marcel, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aí. Vai bola, hein? Mas daqui a pouco a gente volta, tem campeonato espanhol, tem basquete, tem mais sobre o campeonato pernambucano, tudo sobre o jogo entre Sport e Salgueiro, não saia daí. Segura. E a gente está de volta falando agora de campeonato espanhol. No jogo entre o Espanhol e Barcelona, teve gols da dupla Neymar e Messi. Confere aí. Neymar aproveitou o cruzamento e fez Barcelona 1, Espanhol da Catalunha 0. O argentino Lionel Messi fechou a conta 2-0. O Barça é o líder do torneio. Logo atrás vem o Real Madrid, que venceu o Celta em Vigo. Nolito marcou o primeiro para os donos da casa. Depois do rebote, o alemão Toni Kroos empatou para o Real. O mexicano Chicharito virou o jogo para os madrilenhos. Santi Mina chutou na trave e ele mesmo ficou com o rebote para empatar o jogo, 2-2. O Rames Rodrigues colocou o Real na frente de novo e Chicharito fez mais um, fechando o placar em 4-2 para o Real Madrid. Saindo aí do campeonato espanhol, indo para o nosso campeonato pernambucano, ontem lá na Arena, o domingo foi mesmo para ficar na história com uma certa camisa 10. Mas não foi a rubro-negra que prevaleceu não, viu? História mesmo fez a camisa 10 do interior do estado. Confere aí. Não importa o rubro-negro, o número nas costas é quase o mesmo para todos. É 10 para tudo que é lado, mas desta vez na Arena os 2 dígitos mais cobiçados são dele. Magrão completa uma década defendendo as cores do esporte. Queremos parabenizar o Magrão e é nosso ídolo. Com certeza ele vai se consagrar aí dentro e vai dar essa vitória a gente. Grande ídolo. Referência, né? Homenagem à parte, contra o Salgueiro é preciso que cada jogador mostre um futebol digno do presente de Magrão para reverter os 2-0 no jogo de ida. Durval começa dando um belo drible e Neto Moura lá na frente bate bem de fora da área. Mas é Diego Souza que faz um golaço, bem ao estilo camisa 10. Para usar o número é preciso mostrar um pouco mais. Só que no esporte manter a regularidade é um desafio, mesmo quando o gol parece fácil de fazer. Poucas chances no primeiro tempo. Será que falta a criação? Um camisa 10? Era para Diego Souza ser esse cara, né? Mas não corre para ninguém também. Eduardo Batista tira os 2 possíveis candidatos no segundo tempo, Diego Souza e Regis. As jogadas criadas pelo rubro-negro, que já eram poucas, diminuem ainda mais. Sendo assim, o camisa 10 que brilha é o do Salgueiro. Valdeir bate cruzado e empata a partida. Vaias. E fim de jogo. O Salgueiro se torna a primeira equipe do interior a decidir um campeonato pernambucano. Um feito que merece aplausos da torcida adversária. Você vir empatar com o Sport aqui dentro é muito difícil. E o torcedor reconheceu porque a gente foi apresentar um bom futebol, principalmente no segundo tempo. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo igual, mais igual com o Sport no segundo tempo. Ao Sport, resta explicar a ausência da decisão. Fato que não ocorria desde 2005. Acho que nós não fomos eficientes, né? A eficiência nossa, né, num contexto geral, né, em termos de marcação, de finalização, né, era um momento que tinha que ter uma definição mais forte, mais incisiva, e nós pecamos, né, não só o ataque, mas meio, defesa, todo mundo envolvido nesse contexto. Deixa eu ir lá até o Maciel Júnior, porque eu quero saber. O Luciano, lá o goleiro do Salgueiro, ficou muito feliz. Camisa 10 anos à frente do Salgueiro. A gente também fala muito, né, do Magrão, mas o Luciano também está 10 anos aí à frente do Salgueiro. Comemorou bastante. Merecido. Tá de parabéns o Salgueiro, né, Maciel? Claro. Primeiro ponto, Lorena, eu tenho ouvido muita gente apenas procurando defeitos no time do esporte para justificar a classificação do Salgueiro. Eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito desse time do interior, que não está aí por acaso, hein? O Salgueiro eliminou o Náutico, eliminou o Sport, foi o líder do grupo dele na Copa do Nordeste, perdeu para o Ceará, que já ganhou a primeira da final. Né? Copa do Brasil saiu eliminado pelo Flamengo, quer dizer, ele está ganhando espaço, estruturou. Verdade. Hoje tem uma comissão técnica completa, tem estrutura de um time grande, embora seja ainda um time intermediário. E está colhendo os frutos. Parabéns ao Salgueiro, que chegou com postura, jogou. E o Sport
até criou, teve chance e tal, mas foi incompetente na finalização e ponto. Agora, Marcel, depois do jogo, a diretoria do esporte comentou sobre a permanência do técnico Eduardo Batista no clube. Vamos ouvir aí o que é que disse o Arnaldo Barros. O nosso técnico é Eduardo Batista e um eventual insucesso, nós já dissemos isso, não fará com que nós nos afastemos de tudo quanto foi planejado. Da mesma forma que o ano passado nós ganhamos 2 títulos em 15 dias, nesse ano nós fomos eliminados em 2 competições em 15 dias. Isso não nos satisfaz. Não é o lugar, não é a normalidade do esporte. O esporte é bem maior que isso. O destino do esporte, a sina do esporte é vencer, não é perder. E quando nós somos eliminados, é evidentemente que isso nos toca bastante. Existe a responsabilidade de ter que reagir. E é essa responsabilidade que nos move para buscar, verificar onde nós erramos e buscar solução para esses erros. Incrível como já tem a cobrança da torcida que já começa a perguntar sobre isso, né, Marcel? Mas tem que ter, né, Lorena? O esporte, nesse curto espaço de tempo, foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia e perdeu a chance de estar numa final do Campeonato Estadual. Ele que era o favorito desde o começo da competição, ficando fora da forma que ficou, né? Eu acho que a cobrança tem que ser feita, a direção não pode cruzar os braços nesse momento, o Arnaldo tem que aí cobrar do treinador, cobrar do próprio grupo, do próprio elenco, se chegar ao ponto até tirar o técnico. Eu divido a culpa um pouco dos atletas que não fizeram os gols, evidentemente, mas uma parcela do Eduardo. Tanto lá na Copa do Nordeste, o erro daquela retirada de Neto Moura, como ontem. O time entrou em parafuso no segundo tempo, ele tirou toda a criação do time para botar um time atirado, arriscando só com atacantes. Verdade. Um time só de ataque. Eu acho Agora, que vamos registrar aqui também que o jogo também foi marcado pelo vandalismo de alguns torcedores, né? Tem imagens aí que a gente vai mostrar agora, que ônibus que saíram com a torcida da Estação Cosme Damião em Camaragibe para a Arena Pernambuco foram depredados. E na volta para casa, a equipe da TV Jornal flagrou torcedores surfando nos ônibus, como vocês estão vendo aí, com essas cenas de vandalismo. A segurança foi garantida no entorno do estádio, 200 policiais do Batalhão de Choque fizeram a segurança e os torcedores voltaram para casa com tranquilidade, ainda bem, né? Mas foi bem menor agora. São aqueles, né? Aqueles vândalos de sempre, né? Que aprontam todo o jogo. Marcel, vamos falar agora de basquete feminino aqui no Replay. Com a série final da LBF entre América e Americana de São Paulo empatada em 1-1, as duas equipes entram em quadra de novo hoje, às 6h30 da noite, em São Paulo. Enquanto o América está a uma vitória de faturar o título da Liga de Basquete Feminino no ano da estreia, né? O Americana precisa vencer para deixar tudo igual na série melhor de 3 partidas, que define o campeão da temporada 2014-2015. Vocês já estão vendo basquete masculino aí? Porque é o seguinte, basquete do esporte, o time do esporte está na final da Liga Ouro. Ontem, os rubro-negros venceram o Campo Mourão do Paraná na prorrogação. Playoff fechou em 3-2. A equipe agora encara o Caxias do Sul, sexta-feira, no primeiro duelo da grande decisão lá em Caxias. Vale lembrar que quem for campeão da Liga Ouro se classifica para o NBB, o Novo Basquete Brasil, que é a principal competição de basquete masculino do país. Tomara que Pernambuco esteja lá, tanto feminino quanto masculino. Agora respire, porque foi grande. Respirar, é. Então encerra pra gente aqui, que amanhã a gente volta. Valeu, a gente fica por aqui. Confira as novidades no nosso Twitter, @ReplayTVJornal, e também no blog do torcedor.com.br. Tudo que é bom merece replay. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.